Mas eu quero ler um testemunho muito, muito especial de uma pessoa que é membro online, né, Cris? É isso? Ela é online? É isso? Então eu vou ler aqui, olha aqui. Boa noite, paz seja convosco. Venho dar meu testemunho nesta noite de um grande milagre recebido. Eu estava passando por uma doença no intestino. Estava fazendo fezes com sangue por 15 dias. E o meu médico me assustou, pois ele já havia tirado um pólipo do intestino. O médico falou que poderia ser câncer. Fiquei muito deprimida, achando que não poderia suportar a resposta dos exames com este diagnóstico. Foi onde me preparei para realizar uma colonoscopia. Sem forças para orar, ouvia louvores para conseguir falar com Deus. E um dia, antes de realizar a colonoscopia, do nada começou a tocar um louvor. A música falava, vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Enfim, fui levar o meu exame para o médico e ele assustou e me disse: você é um milagre, seu problema é simples. Vamos cuidar e a partir de hoje você tem uma vida normal, pois não há nada de grave aqui. Sou grata a Deus, obrigada aos pastores Toninho e Lourdes, e o meu nome é Renata Daiane Carvalho, é isso? Ela está online, Cristiane, e ela pediu para dar o testemunho. Irmã Renata, o seu testemunho foi lido, testemunhado, para a honra e glória do Senhor. O Senhor te dê paz, irmã, em nome de Jesus. Amém. Você dá um glória a Deus por isso. Diagnóstico é coisa séria, irmãos. A palavra de um especialista, ela pode nos desestruturar. Mas em Deus a gente pode voltar a vencer. Amém, irmãos? Olha esse testemunho, rapidinho, tá bom? Eu confundo um pouquinho, mas eu chego. Vamos lá. Paz seja convosco. Eu vivi em um casamento conturbado de 9 anos. Meu esposo tinha um vício na bebida. Então, sempre que ele bebia, era uma briga feia. E eu sempre querendo o divórcio. Então, sempre uma amiga da igreja vinha e me falava a frase que eu odiava. A mulher sábia edifica a sua casa. Ai, já tive vontade de rasgar essa. A mulher sábia edifica a sua casa. Ó, Deus fala com vocês aí, hein? Olha como nós somos tudo igual, irmãos. E, ok, a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola destrói com a sua própria mão. Como alguém podia falar algo assim? Olha, eu não entendi. Então eu decidi pôr um ponto final no meu casamento. Nesse mesmo dia fui atender um animal e minha cliente percebeu algo que contei a ela. E ela também me disse aquela frase que eu odiava. Olha, irmão, a palavra é assim mesmo. E me fez o convite de vir para a igreja. Naquela quarta-feira combinada, nada deu certo para eu vir. Mas numa quarta-feira, do dia 2/6 de 21 agora, eu vim. E foi um divisor de águas. Decidi que eu ia lutar pelo meu casamento. Era a minha única chance. Mas o meu esposo não queria vir. Ei, marido, então não chamei mais. Ele vinha até a porta e me deixar. E depois voltava para me buscar. Carinhoso, olha, carinhoso ele. Então, irmãos, olha que legal, parceiro. Então eu só pedia para Deus. Olha, vamos lá. Então eu só pedia para Deus tocar no coração dele. Então um dia ele disse que queria vir. Olha isso, um dia ele decidiu que ele queria vir. E desde então, decidi me batizar no dia 18/7. E sei que foi a melhor escolha da minha vida. Nesses 2 meses tem sido uma bênção, olha só. E hoje eu sou uma mulher sábia, como a palavra do Senhor. E eu creio que Deus tem promessas na minha vida e na vida do meu esposo. Agora estou com vergonha de perguntar se ela está aqui, se ele também. Ô Jéssica, Michael, vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Fica de pé para a gente ver vocês. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Vocês são vencedores. Glória a Deus. Parabéns, queridos. Olha que bonito.
Você está vendo? Às vezes a gente fica dentro de casa achando que só a gente tem problema. Tem problema. Não, as pessoas testemunham para mostrar que, olha, tem dificuldade? Tem dificuldade, mas a gente está se dispondo a buscar renovo. Ela se confrontou com a palavra e recebeu um milagre. Amém, irmãos? Posso ler mais um só, irmãos? É semana do poder, gente, é os resultados do poder. Olha isso. Ai, Senhor, é só... não, mais um só. É só esse aqui, ó. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Hoje decidi contar o meu testemunho. É rapidinho, irmãos, olha que lindo. Olha, presta atenção na história da menina. Desde os meus 15 anos, vinha passando por momentos difíceis, de muitas perdas e cercada de relações que só me puxavam para baixo. 2020, precisei entrar com medicações para depressão e ansiedade. Quantos anos? 15. Olha isso. Estava muito mal, questionava os planos de Deus para a minha vida o tempo todo, e aos poucos minha fé se apagava. Foi nesse momento que minha irmã, Aline e o Evandro, sabe a Aline e o Evandro do Cupim do Tchê? Eles estão aqui? Cadê? Eles estão ali. Eu não enxergo aqui. É a sua irmã, não é? Aí, o Evandro e a Aline, olha só, vamos lá. Aqui, ó. Meu cunhado, me apresentaram à igreja sede. Por mais que eu more em Araraquara, não deixei de assistir os cultos online, que foram essenciais para reerguer a minha fé. Olha a importância do avião de 2 asas. Olha só. A partir do final do ano de 2020, com 17 anos, os quadros começaram a ser mudados. Glória a Deus. Um dos principais motivos da minha ansiedade era em relação à faculdade. Participei de vestibular de uma faculdade que não teria condições financeiras de bancar. E não só passei, como ganhei a bolsa integral por um sorteio. Diante dessa conquista, com a fé firmada, aceitei Jesus. Olha isso. Com a fé firmada, aceitei Jesus. Depois disso, decidi que faria a campanha dos 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. E o resultado não foi outro. Olha isso. Em 3 meses, Deus já havia realizado meus 3 maiores propósitos. Entre eles, a bênção financeira e profissional, de pegar um estágio no primeiro dia de aula e retirada de um dos medicamentos. Hoje, aos 18 anos, olha que detalhe, eu acho isso fantástico. Hoje, aos 18 anos e 5 meses, depois da realização desses propósitos, declaro que recebi minha grande bênção. Vou começar a trabalhar no meu primeiro emprego efetivado, na pandemia, em uma usina que jamais imaginei conseguir tão cedo. Aquele que começou, olha o poder da palavra, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la, ponto. Confiem, esperem em Deus. O propósito é maior e melhor do que podemos imaginar. Gratidão a Deus por poder viver tantas coisas boas com pouca idade. Aos meus pastores e ao casal abençoado, a irmã e o cunhado, que me apresentou a família quadrangular. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Se é milagre, tem a ver com meu Deus. Alguém uma vez, Dr. Jaime Kemp, escreveu uma vez assim: só valoriza um banquete quem tem fome. O que nós temos valorizado na nossa vida? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Você tem a sua Bíblia? Abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Um texto muito conhecido nosso, e vamos ver o que o Senhor... Vamos nos colocar de pé, irmãos, por gentileza, em reverência à palavra.
Daqui a pouco o pastor vai estar chegando aí, viu, irmãos? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão, ajudou a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar. Querido Espírito Santo, existem lugares nessa terra que eu não conheço, nunca estive e talvez nunca vou estar. E dizem ser lugares maravilhosos, que não existe lugar melhor para estar do que estar diante da tua presença. Diante do Senhor, o Senhor faz milagres, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Nós oramos a Ti nesta noite. Abençoe a Tua igreja, presencial e online. Homens e mulheres, moças e rapazes, crianças, adolescentes. Não deixe o mundo, não deixe que as circunstâncias desse mundo apaguem ou ofusque o brilho do nosso chamado. Mas encha-nos do Teu poder. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Todos digam amém. Podem sentar-se, por favor. Aleluia. 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 Glória a Deus por esta noite. Glória a Deus pela vida de cada um de nós. Eu sei que você tem uma história. Eu sei que Deus te ama. Eu creio nisso, nós cremos nisso. Eu creio, você crê, nós cremos que Deus nos ama. E ninguém tem amor maior do que o amor de Deus por nós. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou e deu prova desse amor. No livro de Romanos diz assim, que aquele que não poupou nem mesmo seu Filho, será que não nos dará juntamente com ele todas as coisas? No Evangelho de São João 16, 24, diz assim que se nós não temos tido as coisas, é porque nós não temos pedido. E se nós pedimos, é porque nós pedimos mal. E ele diz assim, peçam, para que a alegria de vocês seja completa. Então a vontade de Deus é que a gente seja feliz. Não feliz alienados. A situação do mundo, o país numa situação delicada e nós lá zen, não. Feliz é de bem com Deus, em paz com Deus. Todos nós passamos por provas. Todos os lares são provados. De tempo em tempo o Senhor nos chama e nos põe à prova. E quando o Senhor nos põe à prova, Ele não nos põe à prova para expor a nossa fraqueza, a nossa pequenez ou a nossa insignificância, não. Mas Ele quer mostrar para nós, Ele quer se revelar a nós como um Deus amoroso que Ele é. Olha que palavra bonita, que ela não é minha. Ela não é minha, ela está no meu espírito.
Deus, um Deus amoroso, Ele quer se revelar a nós. Ele quer mostrar, olha, mesmo vocês passando pelo vale, vocês vão conseguir, vocês vão atravessar, eu vou estar com vocês, eu tenho palavra para vocês, eu tenho promessa para vocês, e a gente passa, e quando a gente chega do outro lado, você pensa assim, nossa, eu sobrevivi. Não, você não só sobreviveu, você chegou melhor do que quando você começou. Porque a Bíblia diz que aquele, como disse a sua irmã Aline, aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Ele é poderoso. Eu falei esse versículo todos os dias do mês de dezembro, do dia 25 ao dia até hoje. Aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la. E fé, a fé é convicção. Fé, ela é certeza de coisas que esperamos e prova de coisas que não vemos. E eu pergunto para você, humanamente falando, qual é o nível da nossa convicção humana? Tem gente que é muito forte. Eu admiro muito gente forte. Eu admiro gente determinada, gente focada, gente que vai em frente, passa pelo que passa e está firme. Mas às vezes, nem todo mundo é. Mas o fato de nós não sermos às vezes tão fortes e tão determinados e tão firmes quanto gostaríamos de ser, não quer dizer que a fé não tem esse poder de agir em nós. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não diz, Iago, que é o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa força. Não, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Naquilo que eu penso assim, não vai dar para mim. Eu não vou conseguir atingir. Nós estamos em Olimpíadas, né? Nós estamos assistindo, nós só queremos ver que o Brasil vai competir, nós só queremos ver se tem chance de medalha, e quando consegue a gente, legal, conseguiu medalha, conseguiu. Quando não conseguiu a gente fala assim, mas que, imagina eles lá, eles lutando, eles treinam anos após anos, para que em segundos, para que em milésimos de segundos, eles sejam reprovados. E a hora que eles saem de lá, eles voltam animados, focados para continuar, porque daqui a pouco vai ter outra. É assim a nossa vida cristã. Nós estamos sendo chamados por Deus, estamos sendo provados, e nós estamos sendo moldados, não para ser quem nós queremos ser, mas para sermos quem o Senhor quer que nós sejamos. Eu trabalho com esposa de pastores, irmãos. E é muito difícil ser esposa de pastor. É mais ou menos assim, olha. É um chamado lindo. É um ministério lindo. Mas se a esposa de pastor, ela faz, é porque ela é exibida, ela é metida e ela faz. Se a esposa de pastor não faz nada, é porque ela é uma folgada, é porque ela é uma samambaia, ela só está lá para enfeitar, ela só está lá, é mais ou menos assim. Então uma esposa de um líder, ela tem que ser muito forte. Ela tem que, não tem um provérbio que diz assim, que por detrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Tem mesmo. E essa mulher, ela não é grande porque o nome dela está no odor da vida, não. O nome dela, ela não é forte porque ela é poderosa. É porque ela tem que ter um senso de equilíbrio. Ela tem que ter um equilíbrio que o nome do marido dela vai lá na frente e o dela ninguém nem sabe quem ela é. Mas ela está ali. Eu existo. Eu sou mãe dos filhos dele, eu sou vó dos filhos dele, eu estou lá junto com o meu rebanho. Se o meu rebanho tem dor, eu choro junto. Se o meu rebanho precisa de remédio, eu ponho o remedinho junto. Nós temos que descobrir qual é a nossa função, qual é o nosso chamado nesse ministério, nessa função. Quando eu vejo o Senhor chamando Paulo, Saulo de Tarso, o grande Saulo de Tarso, Deus o chama e faz dele um pregador. Mas para Deus fazer dele um pregador, ele teve que ter um encontro real com o Senhor. Ali em Damasco, ali no Atos capítulo 9, ele tem um encontro com o Senhor. E o Senhor deixa ele cego por 3 dias. Ele fica sem comer, ele fica em jejum 3 dias.
E aí ele já tinha mandado matar os cristãos, ele mandou apedrejar Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um homem como você, cheio do Espírito Santo. Não tinha a bênção de ser um pregador como Saulo iria ser, mas ele era um grande servo, ele servia, ele era cheio do Espírito Santo. E é isso que a igreja é. Nós somos servos, nós somos canal de bênção, nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas só que tem um detalhe, que de tempo em tempo, irmãos, vem um levante para tentar nos tirar o nosso brilho, tirar a nossa força, tirar o nosso equilíbrio e falar que a gente não é nada. Oh, não ia nem falar isso. Não deixe ninguém, e não deixe que circunstância nenhuma diga que você não é digno, que você não é merecedor de viver o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus para nós nessa terra é ainda nessa terra. No futuro nós teremos vida eterna, mas enquanto a gente estiver aqui, nós temos que usufruir do melhor. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e Saulo mandou, no momento de perseguição, mandou apedrejá-lo, e ele morreu. E às vezes, sabe qual é o nosso problema, irmãos? Como igreja, como povo de Deus, nós achamos que nós não podemos passar por problema. Se vem problema na nossa vida, nós achamos que é do diabo. É o diabo que está me pondo em prova. É o diabo que está vindo sobre a minha vida. Não, irmãos. A Bíblia diz assim no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairá à tua direita, e tu não serás atingido. O diabo não tem mais o poder de mexer na nossa vida, se nós estivermos em Jesus. Jesus fala assim, olha, no capítulo 15, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserdes, e isso vos será feito. É certo que o Senhor está conosco, mas a pergunta é, e nós estamos no Senhor? Nós estamos dispostos a pagar alguns preços, mesmo sabendo que o preço que nós venhamos pagar, não é maior do que a graça de Deus? Eu falei isso numa live semana passada. Esposa de um pastor. Olha eu falando aqui de novo de esposa de pastor. Senhora Oretta Reagan, esposa do Kenneth Reagan. Ela escreveu um livro, O Preço Não É Maior do que a Graça. Bonito de falar, não é? Bonito de ler. Mas viver isso é fácil? Não. Nós passamos por vales de humilhação. Passamos por vale de vergonha. Passamos às vezes por vales até que parece perdas, de dores. E o Senhor está onde? O Senhor está sempre aonde esteve, no seu sublime trono. E à sua direita está sentado o Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós estamos vindo de uma campanha de poder, irmãos. Nós fizemos de domingo a domingo, todos os dias, às 8, às 3, às 3, às 5h30 e às 19h30. Fizemos campanha de poder. E a igreja está profetizando o milagre, o sobrenatural. Só que se nós sentirmos as pernas moles, se nós sentirmos uma náusea, nós já queremos achar que é o Covid. Nós já queremos achar que é alguma coisa que não está legal com a gente. E nós já queremos achar alguma coisa para se justificar. Não. Existem situações que nos traz. Existem situações que nos entristecem. Existem situações de pecado que nos deixa abatido. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos aqueles que oramos, irmãos. Você é o homem e a mulher que está sendo chamado por Deus para receber poder, para ter ordem, para ter autoridade, para liberar palavras. Mesmo você olhando para a sua natureza e achando que você é pequeno demais. É isso mesmo. É isso que nós somos, pequenos, limitados. Nós somos, irmãos, limitados, mas aquele que nos chamou, aquele que nos nomeou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Estevão era um grande servo, mas Deus precisava de um Paulo. Então Ele selecionou Saulo, o grande Saulo de Tarso, e o transformou. Essa transformação, ela gera desconforto. Toda mudança gera desconforto. Toda transformação gera dor. Só que nós queremos passar pelo processo, mas não queremos deixar vestígios em nós. Não queremos ter marcas em nós. Eu vi um tempo desses,
Antes da campanha da Tarde da Bênção, da campanha do afronto, minha carta de afronta, eu estava em casa cuidando de algumas coisas e eu estava ouvindo o culto. E a Marcela contou o testemunho da minha pele. Eu tive um período da minha vida, muitos irmãos em casa que estão online, que me conhecem, sabem o que eu sofri com problema de pele. Irmãos, problema de pele é demorado para curar. Às vezes o dermata está olhando e está falando assim, ó, vamos cuidar. Põe um remédio caríssimos e não resolve nada. Porque às vezes, irmãos, o problema não é o remédio. O problema é lá dentro da gente. Nós precisamos não ser sarados exterior. Nós precisamos ser curados interiormente. Nós precisamos de um bálsamo de Deus na nossa vida. Irmãos, de ajuda. Nós precisamos de ajuda do céu na nossa vida. Senão você não vai conseguir. Nossa, você viu, fulano perdoou fulano. Você viu, fulano perdoou. Mas você está pensando assim, nossa, eu não teria aquela graça. Eu não teria aquela força. Mas ele não teve porque ele achou no mercado. Ele buscou essa força. Força, a gente busca. Força, a gente busca. O Senhor diz assim, olha, que nós receberíamos poder. Nós receberíamos poder para testemunhar, para dar testemunho dos feitos do Senhor na nossa vida. E esse poder já está sobre nós. Agora Saulo está transformado. Do grande Saulo se tornou Paulo, o pequeno. Um grande pregador que escreveu quase a sua totalidade do Novo Testamento. E aí a gente fala assim, sobrou o que para nós? Sobrou a nossa casa. Sobrou a nossa família. Sobrou os nossos amigos de trabalho, nossos amigos, colegas. Sobrou os nossos amigos de escola. Se você não quiser falar, não fale. Mas que a nossa vida, que a nossa atitude, ela fale mais alto do que as nossas palavras. Quando a Bíblia diz assim, que conformosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Irmãos, às vezes a nossa maneira de agir, de comportamento, onde os nossos pés nos levam, ele fala mais do que muitas palavras. E a Marcela contou na Tarde da Bênção que eu tinha muita tristeza. Eu tinha muita tristeza porque pegou a minha mão. Tanto que aqui no escritório, hoje é tudo digital para você entrar. Eu não entro. Eu não entro porque eu perdi todas as digitais. De tanta doença que tinha na pele. E pegou o tornozelo. Pegou os pés. Um dia, eu não sei se ela está aqui. A Tere do Ivan, ela está aqui ou não? O Ivan está, mas a Tere eu não sei. Ela deve estar em casa, se estiver em casa, ela está me ouvindo. Ela chegou aqui na igreja um domingo de manhã, irmãos, com uma bacia. E nessa bacia tinha toalha, uma garrafa térmica com água morna, cremes e uma sandália. E ela disse, eu preciso ter um particular com a senhora. Olha, irmãos, com todo respeito, Tere, eu vou te falar agora. Falei, onde será que ela vai me levar com essa bacia, com essa garrafa? Se fosse uma xícara, achei que fosse um chá, algum café, né? Ela disse, pode entrar, pastora. Pode sentar aí. Me pôs para sentar. Senta aí, pastora. Falei, sento. Ela disse assim, deixa eu dobrar a barra da sua calça. Dobrou as barras da minha calça. Ela falou, me dá os seus pés. Na garrafa térmica tinha uma água preparada, água morna. Ela pôs na bacia nova. Uma bacia nova. Ela pegou uma bacia, comprou uma bacia nova. E ela colocou os meus pés dentro daquela água. E eu queria conversar, ela olhou para mim, ela disse assim, ó. Não deixou falar ainda. Tem horas que a gente quer falar. Tem horas que não é para falar. Tem horas que é para se calar. Às vezes a gente fala demais. Vocês não, eu falo demais. Irmãos, às vezes a gente quer falar muito. E às vezes no muito falar a gente acaba pecando. Fale menos então, se preciso. E ela começou a lavar os meus pés. E minha perna foi atrofiando, que nunca ninguém mexido. Não, uma vez alguém já mexeu, sim. E ela lavou os meus pés. Quando lavou, tinha uma toalha linda, secou os meus pés. Acabou de secar, hidratou. E pôs um chinelo novo no meu pé. Eu me senti a rainha Esther, no leite de cabra lá que a Bíblia conta, que ela vai se embelezar. Falei, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Ela olhou para mim e ela falou assim, se precisar de novo eu volto.
Às vezes você tem poder de cura na sua vida e você ainda não sabe. Quando você sente vontade de fazer as coisas e não faz, você pensa que é vontade sua. É Deus dizendo, eu quero que você vá e faça. Porque nem sempre o que Deus pede para a gente combina com aquilo que a gente quer viver. Olha, essa palavra deve ser revelada para nós. Nem sempre o que Deus pede é o que a gente quer fazer. Nem sempre o que Deus pede é o que faz sentido fazer. Eu comecei a pisar no chão. Os meus sapatos tinham marca de sangue. Meu pé era todo rachado. Sabe aquelas rachaduras de quem usa chinelo e não pode usar chinelo havaiano? Eu não podia nada disso. Mas não era porque a minha pele estava doente. Eu tinha algo dentro de mim que precisava de bálsamo. Eu precisava de bálsamo. Eu precisava de bálsamo. Olha o que houve. Aqui a Bíblia conta no livro de Atos, capítulo 3. Vou só passar por ele. Era a hora da oração, 3 da tarde. Pedro e João foram ao templo para orar. Mas todos os dias punham à porta do templo um pobre mendigo aleijado para esmolar. Ele estava certo que ganharia alguns trocos. Ele estava certo quando ele viu Pedro e João vindo de longe. Ele disse, eu vou ganhar algo novo. Irmãos, nós temos uma palavra aqui na campanha do poder. O pastor Daniel Jardini perguntou, qual é o tamanho da sua expectativa? Você não pode, eu não posso, nós não podemos viver uma vida cristã sem expectativa. Nós precisamos colocar expectativa na nossa fé. Mesmo que a sua fé seja pequena, mesmo que a sua fé seja mediana, ouça o que o Espírito de Deus está te dizendo nesta noite. Eu quero que você se aventure. Eu quero que você mergulhe. Eu quero que você mergulhe nas águas mais fundas. Eu quero que você dê alguns passos de fé. Eu quero que você acredite no seu espírito. Eu quero que você acredite que aquilo que você está sentindo no seu espírito não é do inimigo e não é de você. É de mim na sua vida. Vocês estão buscando poder para realizar. Pedro e João, quando entram no templo, eles olham para o mendigo paralítico. O mendigo olha para ele. Eles se aproximam. O mendigo só tinha expectativa de ganhar alguns trocos. Mas Pedro e João estavam enganjados em um propósito de realizar sinais e maravilhas. O que você quer que Deus faça através da sua vida? Você só quer ser um crente? Você somente quer ser cheio do Espírito Santo para usufruir do que Deus tem para você? Ou você quer dizer para Deus nesta noite, a minha fé é pequena, mas se eu puder dividir com meu colega de trabalho, eu vou testemunhar para ele que eu tenho ouvido a palavra e a minha fé tem sido aumentada, a minha fé está sendo ajustada, a minha fé está sendo acrescentada, porque eu não vi o mendigo, mas eu pela fé, eu posso visualizá-lo. Pedro olhando para ele dizendo, olhe bem para nós. E aquele mendigo olha e Pedro diz assim, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E diz que Pedro tenta ajudá-lo, tenta levantar ele, João tenta levantar, porque ele era um homem atrofiado de nascença. Ele precisava de um equilíbrio, ele precisava de um apoio. Que nesta noite o Senhor possa achar dentre nós pessoas dispostas a serem apoio para aqueles que estão querendo se levantar. Você tem a palavra de ordem, você é o arrimo da sua casa. Libera a palavra, libera a palavra. Não somos nós que vamos fazer, é o Senhor que vai fazer através de nós, em o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se vocês não quiserem aplaudir, não aplauda. Mas se for aplaudir, aplauda bonito para a glória de Deus. Os 2 servos ajudam o paralítico a ficar de pé. E ele sai. E quando ele fica de pé, diz a Bíblia que ele dá um salto. Ele recebe força. Eu conto para vocês, quando meu braço era morto, a ordem era decepá-lo, amputá-lo. Quando o Espírito de Deus me visitou e Ele colocou vida no meu braço, o meu braço voltou a ter vida. Existem áreas da nossa vida que estão com palavras de falência,
que estão com palavras de morte, e a gente olha para ela e diz assim: fica aí, já está aí tanto tempo mesmo, fica aí. Não, está na hora da gente pôr ordem, está na hora da gente aprumar nossa vida, está na hora da gente dizer se a gente serve ou não serve esse Deus poderoso. Paulo cumpriu o seu propósito, o seu chamado. Estevão cumpriu o seu chamado até ser morto. Nós não precisamos mais morrer. Alguém já morreu por nós. Nós já estamos vivendo um período de graça. Vamos fazer uso dessa graça. Vamos mergulhar nessa graça. E olha para a sua vida e diz: vida, está muito bom assim, precisa dar uma sacudida aqui. Precisa dar uma repaginada aqui. Vamos colocar algo novo aqui. Pode mexer, tira tudo, igual fazer uma faxina. Tira tudo, destrona tudo, destrona. Deixa tudo limpo, vamos fazer tudo novo. Existem coisas que tem que mudar para melhorar. E isso requer de nós um esforço, tempo e disposição. E eu acredito que isso nós temos. Vamos oferecer isso para Deus. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Quando Pedro e João entraram no templo, junto com ele entrou o mendigo saltando e glorificando, dizendo: olha para mim. E todos os povos diziam: mas não é esse aí, que era lá no templo, não era ele que ficava na porta, mendigando, esmolando? Era ele. Mas meu Deus, o que houve? Aí a boca miúda. Olha, entrou dois homens ali e testemunharam e disseram que não tinham poder, não tinham dinheiro para dar, mas eles tinham autoridade em nome de Jesus. E essa autoridade nos é dada, irmãos. Eu quero convidar você a usar dessa autoridade, a começar na sua vida. Use na sua casa. E depois vai para a casa do vizinho, aí vai para a casa do outro vizinho, e assim vai continuar propagando o evangelho de boas novas nessa nossa Piracicaba, em nome de Jesus e toda a região. Vamos orar? Coloque a mão na altura do seu coração. O pastor já chegou, venha meu querido aqui. Vamos orar. Existem coisas, Deus, que vai além de palavras. Tem que ter atitude. Mas às vezes nós somos medrosos. Quando estamos todos juntos, somos corajosos, destemidos. Mas quando estamos sozinhos dentro da nossa casa, para dar a palavra de ordem, pensamos estar só. E não é verdade. O mesmo Senhor que esteve com Pedro e João é o que está conosco hoje. Nos revista de força, nos revista de coragem, de ousadia, de intrepidez, e que nós possamos sair, dar uma palavra de ordem para o comodismo, que tente sempre se levanta para jogar no nosso rosto que nós não somos de nada. Nesta noite nós convidamos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Ajude homens aqui a tomarem decisões, de correrem atrás do que é deles por direito. Libera os seus favores, libera as suas bênçãos sobre a vida de mulheres que não querem mais ficar chorando em cima da mesma situação, mas querem ver o sobrenatural do Senhor. Deus, em o nome de Jesus, sobre a vida dos nossos filhos, que eles sejam fortalecidos, porque eles são jovens, porque eles são fortes. Então dê a eles, meu Deus, estratégias, e que eles sejam enviados como flechas, Senhor, como flechas da mão do valente. Deus, em nome de Jesus,
todos os demônios que são enviados diariamente para nos intimidar, para nos humilhar, para nos envergonhar, para nos esgotar. Nesta noite, pelo poder da tua palavra, nós damos uma palavra de ordem: recuem, inferno recue, principados recuem, e a glória de Deus venha sobre nós, e nós possamos realizar grandes coisas, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. E a igreja que crê e recebe, você que precisa dessa bênção, diga: eu recebo, eu quero essa bênção, eu tomo posse dela. Eu sou forte, diga: eu sou forte, eu sou capaz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos aplaudir a glória de Deus, o manifestar. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.